Um gorila versus 100 humanos. Quem vence? Fit, biólogo Henrique. Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro está debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou 100 mais malucos, né? Não sei. Então fazendo até simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enéas tinha que trazer pro canal a resposta definitiva para essa questão como uma batalha mortal lendária. Mano, não dá, velho. Enéas Trunks, Peter aqui! Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, Ué. eu sei como é que meus clones pensariam. O tigre ou o gorila? Entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar um gorila? 100 de Gorila. você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar na jaula, numa jaula com um gorila? Mas rapidinho, traz Maluco, isso aí. porra. Quanto de dinheiro? Tá Pô, louco? uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a quantidade de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra... Exatamente. A partir do momento que o gorila esmagar uns 10, os outros 90 vão correr. Já falei isso, cara. Inevitavelmente, o ser humano é um bicho peidão, covarde por natureza. Na hora que ele vê outro ser humano sendo macetado por um gorila, ele não vai, pô. Ele vai dar pra trás, tá ligado? Não tem jeito. Não tem o que fazer. Ele não vai pro caô. O primeiro já vai ser difícil dar o primeiro passo. O primeiro foi, morreu. O segundo não vai, pô. pra análise, que é o que interessa. Condições. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo Sem que arma. sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, senão foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão, mas não os mais Não vai ser o Bitelo. Tem que ser um homem padrão, tá ligado? fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Mas vamos ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Só que Caralho, eu tô no piso dos homens médios, mané. Eu tô com dificuldade de manter os 70, eu tô magrete. Eu chego no 70, se eu passo uma semana sem ir pra academia, já volto pro 68. 69. Foda. Eu tô no piso, pô. Mas eu sou brutamonte, né? Porque são 70 quilos de puro músculo, né? Uma capacidade brutal de dar um soco na cara de alguém e amassar, entendeu? em cima dele acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você tá ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! Força, aí, ó. A Entra força de eu. levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só pra tirar aquela Que foto isso? rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito e costas deles são desproporcionalmente Moleque. enormes. Olha esse antebraço do gorila, mano. Tomar uma moca dessa mão aqui. Tomar no cu, porra. Derruba na hora, filho. Mata. É hit kill, é hit kill. É one hit kill.
Uma mãozada dessa mata. Outra mata. Mata. É uma mãozada por vez. Mata. Se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida. Fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele. E é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio Cara, peso. nosso Peter tá pintando o cabelo? Sim ou não? Esse é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Eu acho que tá também. Com todo o direito do mundo. Poxa. Óbvio que tem direito de pintar o cabelo. Eles sobem com uma facilidade absurda, isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. E seu gorila parado, imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, porra, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, Biólogo meu irmão, que Henrique. o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó? Se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Maluco. Olha isso papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos? Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tô sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, bom, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar É uma cicatriz no olho dele? Cara, não. É uma tatuagem. isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento pra noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura! Sabe o que Olha é a diferença de tatuagem? tamanho entre um gorila Cara, me lembra lá o malucão do God of War, né? Eu não sei se é essa a referência dele, mas é isso aí. macho adulto, um costa prateada e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele tá perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas Mas o gorilão da costa prateada não é o gorila mais foda que tem, né? Deve ter um gorila da costa vermelha. Deve ser uma pica voadora. É?
pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito, muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. Tá chuchu. A altura média entre homens e gorilas é a mesma, varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem. Cara. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. O que significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila, como por exemplo as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara para chegar nos testículos do gorila... Quem que vai ser o cara que vai meter a mão no bolão do gorila? Quem que vai ser dos 100 exemplares? Quem que vai ser? Essa que é a questão, velho. Tem que estar de frente para ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! É verdade, Olha, toma. como se ser um tanque de guerra já não bastasse, o Ô, gorila louco. tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto um humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi o suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você Mas mordida na luta desclassifica? Não desclassificou o Luiz Soares, porra. No futebol. Vai desclassificar numa porradaria até a morte. desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas, etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. Pra quebrar um crânio humano precisa só de 1.100 PSI. A mordida de um gorila não precisa nem usar toda a potência. Caralho, o gorila se morder a tua cabeça, ele quebra a tua cabeça, o crânio, ele esmaga. Nossa. E vocês achando que vai chegar 100 Zé Ruelas lá e vão meter a porrada nesse bicho. Tá bom. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para, bom, quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada a isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo. Caralho, olha a anatomia do crânio, velho. Do gorila. Do humano. Tamanho. Mordida. Onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí. A crista do Spectrum Man. Essa crista aí
exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor, fudendo, os 100 homens. pô. Eu sei. Maluco, a maioria da galera tá pô. comentando na internet que o gorila vence. Porque, realmente, quando você olha para as capacidades do gorila, fica... Vai lá vocês. Vai lá vocês. MrBeast tem que fazer um vídeo ou então uma série lá no Netflix, tá ligado? 100 rapazes corajosos buscando ali ganhar 50 milhões de dólares. Entra com gorila, mas tá passível de morte. Foda-se. Quero ver lá entrar, tá ligado? Só vai ganhar os 50 milhões de dólares e sair vivo. Quero ver quem vai. Vai lá, eu vou assistir. difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, pô, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos. Isso aqui não é um ser humano normal, não. Isso aqui é um ser humano de academia, pô. O ser humano normal é o Camargo, que joga 2 minutinhos de futebol e sai morto, pô. Sem conseguir, pô, ficar com a perna em pé, tá ligado? Tá brincando. Ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade longa. Pô, tava discutindo lá com o Ranier no Discord essa porra do gorila do ser humano. O Ranier, que não consegue jogar futebol sem mancar, pô. Ele corre mancando. Não, porque o ser humano é resistente. Eu falei, Ranier, você não consegue correr sem mancar, porra. Tá de brincadeira? Que resistência tem você? Porra, tá de sacanagem? Como é que pode, cara? Duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 km por dia. Pô, preguiçosão o gorila, né? Gostei dele, gostei. Preguiçosão, mano. Olha lá. Vai vir 100 rapazes, ele, pô, gente, vocês vão fazer isso comigo mesmo? Eu vou ter que levantar pra bater em um por um? Porra, segura o facho de vocês aí, pô. Será que o gorila ele fica pensando na cabeça dele, tipo assim, cara, será que esses animais aí estão achando que vão me bater? Ele cogita, pô, quantos eu pego na porrada antes de me estressar? Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananada pra lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar, enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas, eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas Mas é óbvio que é, pô. 100 homens, não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens, já fica mais balanceado, né? Então eu vou... Repito, 35 rapazes não conseguiram vencer num ringue o He-Man do Nordeste. Quantos serão necessários para vencer um gorila? Fica aí a questão, beleza? 35 homens dentro de um ringue não venceram o He-Man do Nordeste. Vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver. Cara, 50 homens é certeza. Ele deita todos. Todos. Deita todos. Deita todos. Dos 100, pra você ter um cenário de vitória dos homens, é pra tipo assim... Dos 100, vão sair uns 80 mortos e uns 20 covardes que vão ficar até o final esperando pra dar o último soco. Entendeu? Porque os primeiros 10, gente, que derem o primeiro passo, eles não vão nem causar algum tipo de desconforto ao gorila. O gorila não vai nem se esforçar pra pegar os primeiros 10 na porrada. Os primeiros 10 vai ser tipo assim, valeu,
Valeu. Valeu. É isso. Não vai nem cansar. A opinião de vocês. E já sugere outra Batalha Mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de Batalha Mortal. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto sempre. Sempre com papos nerdísticos. Cara, assim, eu continuo, beleza? Com a minha opinião, que pode ser imbecil na visão de vocês, que é 100 exemplares normais de um homem e um gorila normal da gorila. Perfeito? Da gorila. Da gorila. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É isso. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Agora, que o gorilão é um bicho fortão, cara, isso aí ninguém pode negar. Porém, ele não foi o maior de todos os primatas. Existia um chamado Gigantopithecus, que era muito mais aparentado a orangotangos, que possivelmente era bem maior que o gorila e provavelmente bem mais forte. A gente estimou que o gorila era super poderoso por conta dos filmes de Hollywood, e na verdade eles não erraram, ele realmente é. Mas ele não é o King Kong. Ah, e tem uma fofoca pra falar aqui. Não tem o gorila da bola azul? Pois é, cara. Então, sabe como é que ele faz pra manter as fêmeas? Usando a sua força, mantém o harém. E aí, é aquela história, né? Um fortão bombadão e... Pois é exatamente isso, é ter vergonha. Caralho! É pistolinha? Não, porque, tipo assim, numa briga até a morte, a confiança, ela tá em jogo. Você tá, por com a autoestima em dia, te faz um cara mais confiante, um cara mais capaz de vencer seu oponente. É como se você estivesse à frente mentalmente, tá ligado? Você estivesse psicologicamente, você já venceu essa guerra. Se eu chegar e colocar aqui, por exemplo, gorila, tamanho, pênis. Impossível, gente. O pênis de um gorila adulto ereto mede em média de 3 a 6 centímetros. Cara, o gorila tem um pinto do tamanho do pinto do pig. Ou seja, um troço ridículo. Não tem como. Aí esquece, pô. 100 rapazes na frente do gorila. Se os 100 rapazes estiverem nus, o gorila vai se sentir o quê? Ameaçado. Falar assim, gente, perdi. É de vocês. Porque não tem jeito. Você fica desarmado quando você sabe que um cara tem um peru muito maior que o seu. Você fica desarmado. Tá ligado? Você fala assim, caralho, que pica. O cara tem um peru muito maior que o meu. Vai fazer o quê? É a natureza, entendeu? É a natureza. Você se sente oprimido, rebaixado, entendeu? Então o gorilão ele vai ter esse baque psicológico, provavelmente, na hora dessa guerra aí. E talvez a melhor estratégia possível para os homens é que esteja todo mundo nu nessa batalha até a morte contra o gorila. Pro gorila perceber que a piroca da gente é maior que a piroca dele, entendeu? Acho que é isso. Foda. Mas os caras vão começar a olhar um peru do outro e se sentir mal? Porra, mas aí a questão que é a batalha contra o gorila, não entre as pessoas, né? Às vezes não também, pô. Às vezes não. Assim, que na hora de você, porra, estar ali nu, tu tem que pegar os caras que são confiantes, os caras que ficam pelados em vestiário. Não os caras tipo Maciel, que toma banho de cueca no vestiário masculino. Coisa ridícula, tá ligado? Esse cara não tem autoconfiança, pô, não tem confiança no próprio peru, tá ligado? Tem que pegar uns caras confiantão, pô. Agora, 100 mil homens contra um rinoceronte? Não, as 100 mil homens é muita gente, pô. 100 mil homens aí não tem como. Aí dá 100 mil homens, pô. Ué, 100 mil homens é 100 mil homens, pô. Mas, por exemplo, se bobear... Se bobear, não. 100 homens contra um urso polar, dá urso polar. Certeza. 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 Aí esquece. Pode colocar 200. Fala 300 se bobear. E não pega. Só se botar o urso polar no meio de Bangu. Verão, Rio de Janeiro, Bangu. 45 graus. Tá ligado? Edson Passos, 4 da tarde, domingão, vai. Aí pode ser que na tela da Globo o Bangu se sinta desconfortável. Nunca jogou fora de casa também, né? Tá sempre em casa, sempre no Alasca. Porra, aí é. Alasca não, na Antártida. Alasca. Mas também deve ter na Alasca um urso polar. Foda-se. O gorila mata um urso? Não mata não, pô. Se bobear, o urso polar é um dos animais mais fortes do mundo, pô. Talvez o urso polar seja um dos favoritos ao Battle Royale dos animais, tá ligado? É hipopótamo, urso polar e acho que são os favoritaços, assim. Jogam em todas. Dentro d'água e fora d'água. Eu acho que são os dois favoritos, inclusive. Hipopótamo e urso polar. Porque joga dentro de casa e fora de casa tranquilo. É na água e na terra. Elefante? O elefante sabe nada, não sabe nada não, pô. Nada não. Nada? Elefante? Nada não. Nada não. Elefante mata urso polar? Será, velho? Elefante é o maior matador de hipopótamo do mundo? O elefante é muito pesado, né, mano? Elefante é doideira. Elefante africano adulto caga na cabeça do urso? Possível. Mas o elefante, ele mata só no peso, né? Tipo assim, se joga em cima do boneco e mata. Dá uma pisada, né? É que o elefante, ele não tem cara de porradeiro, mano. Já perceberam isso? O elefante pode até ser o pica, mas ele não tem cara de porradeiro, ele tem cara de meigo.
Cara de fofo. Não bota medo em ninguém. Mas ele é gigante. Esse que é o caô. Não, o hipopótamo é sinistro. Eu sou fã. O hipopótamo, ele é embaçado, mano. Assim como o urso polar. Pior que o urso pardo, ele é um urso até meio meia boca. Pato que é top 1, Alan. Bota o pato na água, ele nada. Bota na terra, ele anda. Bota pra voar, ele voa, pô. Ele é completo em todos os quesitos. É, às vezes o pato que é o pica, né? O pato é o pica. Medíocre em tudo. Ele mandou um áudio. Alan, pelo amor de Deus, outro dia você viu um vídeo de como era o pinto do elefante, que era quase do tamanho da tromba dele, e que o elefante era capaz de nocautear uma hiena com um pinto, pô. E você vai falar da merda do urso polar? Você tá de brincadeira, pô. O urso polar vai apanhar da tromba, da presa do elefante, vai levar pisada e vai levar rola na cara, pô. Pelo amor de Deus, cara. Aí, papo reto, não tem nada mais humilhante do que você apanhar de um peru. De verdade, imagina, tu vai pra porrada com um elefante e ele te mata no peru. Ele tira o peru pra fora, mano, aí esquece, pô. Aí esquece, pô. Imagina, tu tomar uma pirocada mortal. Tem como, pô. Experiência própria? Caralho, cara, pelo amor de Deus, cara. A pirocada fatal. Vai virar um filme do Brasileirinhas. 100 totes contra um gorila? Dá tote, pô. Aí do gorila que encosta no meu cachorro, mato ele, pô. Pode ser um Alan só. Se meter a mão no meu cachorro, eu mato o gorila. Tá louco, pô. O cachorro é meu cachorro.